Vamos orar? Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus e Pai, nós queremos te louvar nessa noite, Deus, porque Tu és soberano. O Senhor permanece no controle de todas as coisas. Nós queremos te engrandecer, Senhor, porque tudo está no controle das Tuas mãos. Nós te louvamos, Senhor, por essa noite. Nós te louvamos por estarmos na Tua casa. Nós te louvamos por termos pertencimento. Nós te louvamos, amigo Espírito Santo, pela Tua presença, a Tua preciosa presença. Nós te louvamos, Espírito Santo, porque nós cremos que esse não será apenas mais um culto, mas nós cremos, Senhor, que o Senhor fará infinitamente mais daquilo que nós pedimos, imaginamos ou pensamos. Por isso, Senhor, nesta noite, eu me diminuo, meu Pai. Que o Senhor cresça na minha vida. Pai, eu declaro com os meus lábios que eu sou completamente dependente nesta noite, Senhor, do Senhor. Ah, Senhor, não tenho eu palavras se o Senhor porventura não colocar. Então, por gentileza, Espírito Santo, faça de mim um instrumento poderoso nas Tuas mãos, para a Tua glória, para a Tua honra e para o Teu louvor. Repreenda todo mal, em nome de Jesus. Amém? Amém. Deus, Ele é muito lindo e Ele fala conosco em tudo. E desde a abertura do culto, o Senhor está confirmando a palavra ao qual Ele me deu. Nos louvores, antes mesmo dos louvores, nós começamos ouvindo acerca de Sanbalat e Tobias, falando que nós devemos permanecer construindo um muro, levantando os muros. E no dízimos e ofertas, quando chegou no dízimos e ofertas, também a palavra falou conosco. Falou sobre, acima de tudo, fidelidade. Para você ter fidelidade, você tem que ter fé. E hoje nós estamos no culto de fé. Não existe fidelidade sem fé. Porque fé é você acreditar. Fé é você acreditar naquilo que você não está vendo, mas naquilo que você espera que vai acontecer. E essa palavra, o Espírito Santo, ele vai falando muito comigo. O tema dessa noite, eu vou logo falar para vocês entenderem o que eu estou dizendo. O tema que o Espírito Santo me deu foi: você precisa decidir continuar. Esse foi o tema que o Espírito Santo me deu. E nós vamos abrir a palavra do Senhor lá em Mateus 26. Vamos ler a palavra de Deus. Mateus 26, 36. ao 46. E eu vou adiantando, amém? Tem um título, está escrito assim: Jesus no Getsemane. Em seguida, Jesus foi com eles a um lugar chamado Getsemane e disse aos discípulos: sentem-se aqui, enquanto eu vou ali orar. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu,
começou a sentir-se tomado de tristeza e de angústia. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Fiquem aqui e vigiem comigo. E adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o rosto, orando e dizendo: meu Pai, se é possível, que passe de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, e sim como tu queres. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo, e disse a Pedro: então, nem uma hora vocês puderam vigiar comigo? Vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Retirando-se pela segunda vez, orou de novo, dizendo: meu Pai, se é possível que este cálice passe de mim, sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os olhos deles estavam pesados. Deixando-os novamente, foi orar pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras. Então voltou para os discípulos e lhes disse: vocês ainda estão dormindo e descansando? Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Agora nós vamos para Mateus 27, 47 ao 50. E enquanto Jesus ainda falava, eis que chegou Judas, um dos discípulos, e com ele grande multidão com espadas e porretes, vinda da parte dos príncipes, dos principais sacerdotes e dos anciãos do povo. Ora, o traidor tinha dado a eles um sinal: aquele que eu beijar é esse, prendam-no. E logo, aproximando-se de Jesus, Judas disse: salve, mestre, e o beijou. Jesus, porém, lhe disse: amigo, o que você veio fazer? Nisso, aproximando-se dele, eles agarraram Jesus e o prenderam. Agora nós vamos para Mateus 26, do 69 ao 75. Pedro estava sentado fora no pátio. Mateus 26, no mesmo capítulo, 69 ao 75. Pedro estava sentado fora do pátio. Uma empregada se aproximou e lhe disse: você também estava com Jesus, o Galileu. Mas ele negou diante de todos e disse: não sei o que você está dizendo. Quando se dirigia para a porta, Pedro foi visto por outra empregada, que disse ao que estavam ali: este também estava com Jesus o Nazareno. E ele negou outra vez com juramento: não conheço esse homem. Pouco depois, aproximando-se os que estavam ali, disseram a Pedro: com certeza, você também é um deles, porque o seu modo de falar o denuncia. Então ele começou a praguejar e a jurar: não conheço esse homem. Amém? E no mesmo instante o galo cantou. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe tinha dito: antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E Pedro, saindo dali, chorou amargamente. A gente ainda vai ler um pouquinho a palavra. Para que o Senhor venha nos ministrar por completo, amém? Agora a gente vai lá em Marcos 6. Seu versículo de número 14 ao 29. Isto chegou aos ouvidos do rei Herodes, porque o nome de Jesus havia se tornado conhecido. E alguns diziam:
João Batista ressuscitou dentre os mortos, e por isso forças miraculosas operam neles. Outros diziam, é Elias. Ainda outros diziam, é profeta, como um dos antigos profetas. Herodes, porém, ouvindo isto, disse, é João, a quem eu mandei decapitar, que ressuscitou? Porque o próprio Herodes havia mandado prender João e amarrá-lo na prisão, por causa de Herodias, mulher do seu irmão Filipe, com a qual Herodes havia se casado. Pois João lhe dizia, você não tem o direito de viver com a mulher do seu irmão. Herodias odiava João Batista e queria matá-lo, mas não conseguia fazer isso, porque Herodes temia João, sabendo que ele era homem justo e santo, e o mantinha em segurança. E quando o ouvia, ficava perplexo, embora gostasse de escutá-lo. Chegando uma ocasião favorável em que Herodes, no dia do seu aniversário, deu um banquete às autoridades, aos oficiais militares e às pessoas importantes da Galileia, a filha de Herodias entrou no salão e, dançando, agradou a Herodes e aos seus convidados. Então o rei disse à jovem, peça o que quiser e eu lhe darei. E fez este o juramento, o que você me pedir, eu lhe darei, mesmo que seja a metade do meu reino. Ela saiu e foi perguntar à mãe, o que pedirei? E a mãe respondeu, a cabeça de João Batista. No mesmo instante, voltando apressadamente para junto do rei, disse, quero que sem demora o Senhor me dê num prato a cabeça de João Batista. O rei ficou muito triste, mas por causa do juramento e do que estavam com ele à mesa, não quis negar o pedido da jovem e, enviando, logo o executou, mandou que lhe trouxessem a cabeça de João. Ele foi e o decapitou na mesma prisão. E trazendo a cabeça no prato, a entregou à jovem. E esta, por sua vez, entregou a sua mãe. Os discípulos de João, logo que souberam disso, vieram levar o corpo dele e o colocaram no túmulo. Os apóstolos voltaram à presença de Jesus e lhes relataram tudo o que tinha feito e ensinado. E ele lhes disse, venham repousar um pouco à parte, no lugar deserto. Amém? E a próxima e última está lá em João 11. João 11. Um homem chamado Lázaro estava doente. Ele era de Betânia, da aldeia de Maria e da sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava doente, era a mesma que ungiu o Senhor com perfume e lhe enxugou os pés com os seus cabelos. Por isso, as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus, aquele que o Senhor ama está doente. Ao receber a notícia, Jesus disse, essa doença não é para a morte, mas para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Ora, Jesus amava a Marta e a irmã dela, e também Lázaro. Quando soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Depois disse aos seus discípulos, vamos outra vez para a Judeia. Outros discípulos disseram, mestre, ainda há pouco os judeus queriam apedrejá-lo, e o Senhor quer voltar para lá? E Jesus respondeu, não é verdade que o dia tem 12 horas? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Tendo dito isso, acrescentou, nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo.
Então os discípulos disseram: Senhor, se dorme, estará salvo. Jesus falava da morte de Lázaro, mas eles pensavam que estivesse falando do repouso do sono. Então Jesus lhe disse claramente: Lázaro morreu. Por causa de vocês me alegro de que não estivesse lá, para que vocês possam crer. Mas vamos até ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos outros discípulos: Vamos também nós para morrer com o mestre? Quando Jesus chegou, encontrou Lázaro já morto há 4 dias. Ora, Betânia ficava a mais ou menos 3 quilômetros de Jerusalém. Muitos dos judeus vieram visitar Marta e Maria, a fim de consolá-las por causa do seu irmão. Marta, quando soube que Jesus estava chegando, foi encontrar-se com ele. Maria, porém, ficou sentada em casa. Então Marta disse a Jesus: Se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Mas também sei que, mesmo agora, tudo que o Senhor pedir a Deus, Ele concederá. E Jesus disse a ela: O seu irmão há de ressurgir. Ao que Marta respondeu: Eu sei que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia. Então Jesus declarou: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Você crê nisso? E Marta respondeu: Sim, Senhor. Eu creio que o Senhor é o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Depois de dizer isto, Marta foi chamar Maria, sua irmã, e lhe disse em particular: O mestre chegou e está chamando você. Quando Maria ouviu, levantou-se depressa e foi até ele, pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia aonde Marta o havia encontrado. Os judeus estavam com Maria em casa e a consolava. Vendo-a levantar-se depressa e sair, seguiram-na, pensando que ela ia ao túmulo para chorar. Quando Maria chegou ao lugar onde Jesus estava, ao vê-lo, lançou-se aos pés, dizendo: Se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Quando Jesus viu que ela chorava e que os judeus que a acompanhavam também choravam, agitou-se no espírito e se comoveu. E perguntou: Onde vocês o puseram? E eles responderam: Senhor, venha ver. E Jesus chorou. Então os judeus disseram: Vejam o quanto ele o amava. Agora a gente vai pular para o versículo 38. Jesus, agitando novamente em si mesmo, foi até o túmulo, que era uma gruta em cuja entrada tinha colocado uma pedra. Então Jesus ordenou: Tirai a pedra. E Marta disse a Jesus: Senhor, já cheira mal, porque está morto. E Jesus respondeu: Eu não disse a você que, se cresce, veria a glória de Deus? Então tiraram a pedra. E Jesus, olhando para o céu, disse: Pai, graças te dou, porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas falei por isso, por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E depois de dizer isso, clamou em voz alta: Lázaro, venha para fora. E aquele que tinha morrido saiu, tendo os pés e as mãos amarrados com ataduras e o rosto envolto no lenço. Então Jesus ordenou: Desamarrem-no e deixe que ele vá. Amém? Estas 3 palavras foram palavras muito fortes. Rebeca, eu não estou entendendo o que essas 3 palavras têm a ver com o culto de fé. O Senhor trouxe você aqui hoje para fortalecer a sua fé. E quando você está com a fé fortalecida, você decide continuar. Você decide continuar porque você tem um propósito. Você decide continuar porque você tem pessoas ao qual você ama. Você decide continuar porque tem vidas que precisam de você. Você decide continuar porque você entende que o primeiro exemplo que nós tivemos foi Jesus, o Cristo. E quando nós falamos de Jesus, a gente leu primeiramente
uma situação ao qual Jesus ele está indo ser crucificado. A primeira situação, ela vai relatar que Jesus ele vai ao Getsemane e ele se retira para orar, porque a alma dele estava profundamente triste e angustiada. Você sendo servo de Deus, não significa que você não vai passar por lutas, por provas, por tribulações. Mas você precisa decidir, acima de tudo, fazer a vontade do Pai, assim como Jesus. Jesus, naquele primeiro momento, chamou 3 amigos para poder estar com ele. Por quê? Porque ele acreditava naqueles amigos. Porque ele desejou consolo. Ah, mas não está escrito isso na palavra, mas eu estou conjecturando. Porque todos nós sabemos que Pedro, Tiago e João eram amigos de Jesus. E não quaisquer amigos. Eram amigos íntimos do Mestre. E ele chama estes amigos para estarem junto com ele. Por quê? Porque ele estava entristecido. E quando nós estamos entristecidos, nós queremos estar perto daqueles que nós amamos. Nós queremos estar perto daqueles que nos faz bem. Nós queremos estar perto daqueles que têm algum consolo para nós. Só que ao decorrer, a gente vai vendo que Jesus volta da oração e fala a Pedro e aos discípulos: vocês não conseguem vigiar nem algumas horinhas? Vocês já estão dormindo? E aqui vem a primeira chave. Às vezes, nós vamos esperar consolo de pessoas. E o nosso consolo, ele vai vir do alto. Ele vai vir do eterno. Jesus esperava conforto, consolo daqueles amigos. Mas nem os amigos puderam ajudar Jesus naquele momento. E o anjo do Senhor, ele desce. Logo depois a gente vai ver isso. E esse anjo consola Jesus, empurrando ele para cumprir o propósito. A dor, ela serve para nos empurrar a cumprirmos o nosso propósito. E quando eu falo de empurrão, não é aquele empurrão ruim que você cai. É aquele empurrãozinho dizendo: ó, você precisa decidir, continuar. E Jesus, ele permaneceu. Ele decidiu. E logo depois, a gente vai ver Pedro, que estava ali com Jesus. Um pouco lá na frente, ele é traído por Judas. Já pulei para Pedro, mas aí a gente volta um pouquinho para Judas. Judas, ele era um dos discípulos de Jesus. E quando a gente vai lendo o enredo da história, a gente vai ver que quem entregou Jesus foi Judas. Judas não era qualquer pessoa. Judas era um dos discípulos. Judas era um daqueles que tinha convívio com o mestre. Judas era um daqueles que tinha intimidade, que sentava na mesa. Judas era uma pessoa que Jesus confiava. E ele confiava em Judas, tanto é que Judas era responsável pelo financeiro. E você não vai confiar o seu financeiro a qualquer pessoa. Você vai confiar a quem você acredita. E Judas, ele foi chamado por Jesus de amigo, porque o sentimento de Jesus era verdadeiro com relação a Judas. Embora Judas tivesse o traído, embora Judas tivesse vendido o mestre por 30 moedas de prata, embora Judas não tinha entendido o propósito, que era andar com o Messias. Logo adiante, nós vamos ver Pedro, um dos discípulos que eram não só discípulos de Jesus, mas que era íntimo. Alguém que é íntimo seu, detém da sua confiança. Alguém que é íntimo seu, detém do seu apreço.
alguém que é íntimo seu detém da sua confiabilidade. E Jesus confiava em Pedro e era íntimo de Pedro. Tanto é que quando Jesus vai se retirar para orar, como nós lemos, ele chama Pedro. Ele não chamou qualquer pessoa. Ele chamou quem era íntimo. E ao decorrer, Jesus já estava sendo levado para a crucificação. E Pedro nega ele. E não nega ele uma vez só. Pedro nega ele 3 vezes. E depois o galo canta. E Pedro se lembra que Jesus havia dito a ele que ele o negaria. E ele chora amargamente por se lembrar desta palavra. Logo depois, nós lemos também acerca, deixa eu lembrar aqui, viu, gente? De João Batista. João Batista também não foi um homem qualquer. João Batista foi aquele que preparou o caminho. João Batista era primo de Jesus. João Batista era parente, era alguém próximo, era alguém que Jesus amou também. Tanto é que quando a gente vai ler na palavra, a gente vai ver que o próprio Jesus dá testemunho de quem era e quem foi João Batista. E Jesus fala: nascido de mulher, não houve e nem haverá um homem como João Batista. Profeta, que não se corrompeu. E a gente vai adiante. E a gente vai ver que Jesus, ele se retirou. Ele se isolou. E quando ele se isola, conjecturo eu que ele estava ali porque ele queria se isolar, porque ele ficou triste com a notícia daquele que ele muito amava, que fazia parte dele também, que preparou o caminho. Não só fazia parte, bem como fazia parte do seu propósito. E ele recebeu essa notícia. E logo depois a gente vai ver que a multidão, ela se aproxima. Eu não li isso, mas depois quando você chegar em casa, você pode ler. Está disponível. E a gente vai ver que Jesus, ele tem a multidão que cerca ele. E nesse cercar, Jesus, ele opera milagres com aquela multidão. Porque ele teve compaixão daquelas pessoas que estavam ali. Mesmo em meio à dor, Jesus operou um milagre. Porque estava com o cenário perfeito para Deus aparecer. Logo depois a gente vai para Lázaro. Lázaro era amigo também de Jesus. E aqui na palavra a gente vai ver a única vez que está escrito que Jesus chorou. E Jesus chorou porque ele tinha Lázaro como aquele amigo. Lázaro também não era qualquer um. Lázaro era um amigo que sentava à mesa. E Marta e Maria também eram amigas de Jesus. Só que Marta e Maria, elas queriam que fosse feito da forma delas. Elas enviam a mensagem para o mestre, falando para o mestre do acontecido. E elas queriam que acontecesse da forma delas. Por quê? Porque elas sabiam da fama que Jesus tinha. Elas sabiam que Jesus operava milagres. Elas sabiam que Jesus era poderoso para curar, para restaurar, para ressuscitar. Elas sabiam disso. Elas sabiam quem Jesus era. Principalmente por Jesus ser amigo delas. E quando você tem alguém que é seu amigo, você conhece desse amigo. E Marta manda chamá-las. Mas tem coisa que você vai chamar Jesus e ele não vai vir. Porque é propósito. E importa que o propósito cumpra-se. E caminhando, a gente vai ver que depois de um tempo, Jesus ele vai se encontrar com Marta e Maria para operar o milagre. E Jesus ele chorou.
Será que Jesus, sendo amigo de Lázaro, será que Jesus, amando Lázaro, ele não queria operar aquele milagre? Você acha mesmo que quando a notícia chegou para ele, ele não queria ir de imediato? Você acha que ele não queria fazer naquele momento? Mas Jesus, mesmo sendo 100% Deus e 100% humano, ele não fazia a sua vontade. Ele fazia a vontade do Pai. Ele fazia a vontade de Deus. A vontade de Jesus era sim, de ir ressuscitar o seu amigo, de estar com ele, de estar se alegrando. Mas ele precisava fazer a vontade, não a que era dele, mas a vontade de Deus, que era quem ele estava servindo e se importando, acima de tudo, em agradá-lo. Logo depois a gente vai ver que Jesus, ele opera um milagre na vida de Lázaro, mesmo em meio à dificuldade. Por que em meio à dificuldade? Porque Jesus se constrangeu. Ninguém vai chorar e se comover de espírito, que é o que nós lemos, se você não estiver triste. E Jesus, ele se comoveu em tristeza. E mesmo assim, ele decidiu continuar. Mesmo assim, ele decidiu operar. Tá, onde é que você quer chegar? Porque a gente está aqui no culto de fé. Eu quero chegar que você precisa decidir continuar. Mesmo em meio ao vento, mesmo em meio à tempestade, como nós escutamos o louvor, mesmo em meio às circunstâncias da vida, que muitas das vezes você não vai compreender mesmo. Será que você vai continuar crendo, tendo fé, que Deus permanece no controle de todas as coisas, sendo soberano, sendo exaltado? Será que você vai continuar crendo? E Jesus, ele estava caminhando para fazer a vontade de Deus. E a vontade de Deus era que Jesus morresse por um motivo nobre. E esse motivo foi o meu e o seu pecado. Jesus, ele morreu sem culpa. Jesus, ele morreu sem ter causado mal a ninguém. Jesus, ele decidiu permanecer mesmo em meio às dores, às aflições, às traições. Jesus decidiu permanecer. Permanecer fazendo o quê? Permanecer cumprindo o propósito ao qual ele tinha sido chamado. Jesus, ele decidiu. E por que ele decidiu? Porque ele era Deus. E ele poderia simplesmente dizer: Deus, eu não quero mais. Eu não quero mais. É muito doloroso. Não é da forma que eu quero. As minhas expectativas muitas vezes são frustradas. Os meus amigos muitas das vezes viram as costas. Muitos ao qual eu confio me traem. Senhor, eu não quero mais. Jesus poderia ter dito isso a Deus, porque ele não era apenas filho, ele era íntimo de Deus. Há uma diferença quando você é íntimo do Pai. E Jesus, ele era íntimo do seu Pai, que era Deus. E Jesus, ele até clama a Deus: Pai, se possível for, afasta de mim esse cálice. Ou seja, ali Jesus está pedindo: Deus, eu não quero não. Eu não quero cumprir o propósito não. Tá difícil, é doído. Meus amigos que eu chamei não conseguem ficar nem algumas horas, Senhor, vigiando. E Jesus sabia o que iria acontecer.
E mesmo quando Jesus ele vai preso, ainda indo preso, que já era uma dor terrível, porque ele sabia que ele estava caminhando para a crucificação, ele teve que lidar com a traição de um dos seus discípulos. Como se não bastasse a dor física que Jesus ia sentir, agora ele estava passando por uma dor emocional. Ele foi caminhando, e quando ele vai caminhando, mais um traiu. Mais um. E agora esse não era só discípulo não. Agora esse era amigo. Agora esse era íntimo. Agora esse era aquele que participava de alguns mistérios com Jesus. E esse outro trai também. E mais na frente, quando a gente vai indo, a gente vai vendo, Jesus ele decide permanecer. E isso foi o que Deus mais me ministrou. Você vai decidir permanecer? Mesmo em meio às circunstâncias? Mesmo em meio à dor? Porque a dor, ela tem dois objetivos. Ela te empurra para frente, mas ela também pode te paralisar. Quando a dor ela é muito forte, ela tende a te paralisar. Só que Jesus, ele não paralisou em meio às dores. Ele permaneceu. Ele continuou. E ele continuou porque o motivo ao qual ele continuava era maior do que as dores. Era maior do que as feridas que eram abertas. Era maior do que as traições. Jesus permaneceu e decidiu continuar. Porque ele amou o propósito de Deus. E o propósito de Deus foi salvar a minha vida e a sua. Você não veio aqui à toa. Você não veio aqui sem propósito. Você veio aqui porque Jesus, ele quer salvar você. E ele não quer só te salvar, mas ele quer te ensinar a continuar, mesmo em meio às tempestades. Ele quer te ensinar a ser forte, mesmo quando ainda está doendo. Ele quer te ensinar a você permanecer, mesmo quando você não entende o seu chamado. Mesmo quando você não aceita Ele. Jesus, Ele te chama. E Ele não só te chama. Ele quer que você seja como Ele. Ele quer que você olhe para o Pai. E Jesus é o nosso maior exemplo. Perdeu um primo, continuou. Continuou adorando, e não só continuou adorando, como continuou servindo. Continuou operando milagres, maravilhas. Mesmo diante da dor, Jesus continuou. Jesus poderia dizer, até agora, até numa hora dessa eu tenho que atender esse povo. Logo nesse momento, eu vou ter que ir com eles. Não já basta não o que aconteceu? E eu ainda vou ter que ter com esse povo, vou ter que amar esse povo. E Jesus mesmo assim operou um milagre. Porque ele entendia que não era sobre ele, era sobre Deus. E mesmo quando continua, Jesus ele perde seu amigo, a quem ele tanto ama. Eu conjecturo como se fosse eu. Jesus queria fazer da forma dele e na hora. Mas as coisas, elas não são do meu jeito e do seu jeito. E Jesus nos ensina isso.
As coisas, os propósitos são como Deus Ele quer. E Jesus permaneceu. Mesmo depois de ter chorado. Mesmo depois da alma dele ter ficado triste. Mesmo depois dele ter se comovido. Mesmo em meio aos julgamentos. Porque julgaram a Jesus se você era o mestre e era amigo de Jesus. Por que você não veio antes? E às vezes vão te fazer questionamentos também. E Jesus, ele estava ali, não para responder aqueles questionamentos, mas para fazer a vontade de Deus. Quando você tem uma dor muito grande, você continua amando Jesus? Quando as pessoas que você ama te traem, você continua amando Jesus? Ou você culpa Ele? Quando você perde alguém que você muito ama, alguém que faz parte de você, você continua amando Jesus? Você continua fazendo a vontade do seu Deus? Você decide seguir em frente? Quando você não entende os propósitos do Senhor, você decide continuar? E talvez você tenha vindo aqui e você tinha decidido parar. Talvez você chegou aqui hoje dizendo: Deus, eu não aguento essa dor. Talvez você já tenha sido ferido demais diante da sua trajetória de vida. Mas eu quero te lembrar que aquele que me amou e te amou primeiro não desistiu por causa das dores. Aleluia. Eu quero te lembrar que aquele que mesmo sofrendo decidiu dar a vida por você. Ainda que você olhe para você e diga: eu não mereço. E realmente nós não merecemos mesmo, não. Porque nós não somos só falhos e pecadores, mas nós também somos vingativos, somos justiceiros. E muitas das vezes a gente até fala de empatia, mas quando se trata no lugar, se colocar no lugar daquele que me feriu, aí o negócio fica mais estreito. Quando se trata de perdoar aquilo que me causou dor, aí fica difícil. Aí a gente fala mas Deus, você viu o que Ele fez? Você viu o que ela fez? Mas Deus, o Senhor está vendo o que está acontecendo? E ainda assim, após Jesus ter sido crucificado, cuspiram na cara de Jesus, caluniaram Jesus, chicotearam Jesus, maltrataram o meu e o seu Jesus. E depois disso tudo, Jesus olha para ele e diz: Pai, perdoa eles. Eles não sabem o que fazem. Será que você tem coragem para continuar com o chamado que Deus colocou nas tuas mãos? Será que você tem coragem de assumir compromisso com esse Deus que te ama? Será que mesmo
mediante aos problemas e as circunstâncias, você ainda assim decide ser parecido e ser como Cristo? Porque muitas vezes o que vai falar é aquilo que eu sinto mesmo. Será que você tem coragem de orar? Jesus, me ensine a ser como o Senhor. Me ensine a influenciar como o Senhor. Me ensine a separar as coisas como o Senhor. Porque Jesus separou as coisas. Ele separou as coisas. E Deus te trouxe aqui. Você que desistiu da sua caminhada por algum motivo. Você que nunca teve coragem de fazer uma aliança com Deus. Você que tem medo dos julgamentos, das circunstâncias, daquilo que você vai precisar largar. Você que não tem conseguido ser firme. Jesus te trouxe aqui para te dizer que você precisa decidir continuar. E é uma decisão, sim. Não tem a ver com as emoções. Tem a ver com a decisão. Por que não tem a ver com as emoções? Porque Jesus sofreu. E a palavra de Deus, ela vai dizer que Jesus ele foi um homem de dores. Mas ainda assim, Jesus decidiu continuar. E ele não foi até a metade. Como muitas vezes eu e você pensou em ir. Ele foi até o final por você. Fiquemos de pé, amém?